Como é tão difícil receber o benefício do BPC Luas? Eu não entendo. Não é direito? Olá, 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 sejam muito bem-vindos a esse canal. Meu nome é Kelly Palma, eu sou mãe de uma criança atípica e hoje eu vim falar um pouquinho para você de um desafio que é chamado BPC Loas, ou seja, o benefício de prestação continuada. Gente, a gente fala muito sobre esse benefício que geralmente vem para auxiliar as famílias que são atípicas, que têm pessoas com deficiências ou que têm pessoas acima de 65 anos dentro de casa, tá? Mas infelizmente as coisas nem sempre são flowers, são flores, é verdade, gente. Para a gente conseguir esse benefício, tem que suar um pouco a camisa. Mas acontece, tá? Hoje já faz, acho que um ano, se eu não me engano, que a minha filha tem o BPC Loas, né? O que que é o BPC Loas, né? É um benefício. Ai, gente, coceira. Comecei a dar coceira. É um benefício, tá? Onde é pago através do governo, é pago para as pessoas que têm ou que são, né? Em casa, idosos acima de 65 anos, pessoas que tenham deficiências, tá? E aí inclui, no caso, a minha filha que é autista. E esse benefício, gente, infelizmente, tem toda uma burocracia, como tudo aqui nesse lugar, nesse país lindo, tão rico e maravilhoso, tem. Por quê? Porque, infelizmente, né? Não sei por quê, né? Porque eu acho que quando as pessoas precisam, isso sim eu acho que é uma ciência, né? Uma ciência pública, né? Porque geralmente quem tem uma pessoa com deficiência em casa, geralmente ela é impedida de trabalhar CLT. O CLT ele toma no mínimo 6 horas por dia do nosso dia, não é verdade? No mínimo 6 horas. Geralmente de 8 horas, a maioria, né? 8 horas e 20, porque tem um almoço. E aí você tem todo esse lugar de ir no lugar, trabalhar, tem trânsito, tem condução, tem ônibus, tá? Eu já cheguei a trabalhar em lugar que eu fiquei 2 horas fora de casa. E aqui onde eu moro, Americana, interior de São Paulo, é uma lástima o transporte público. Então é bem provável que se você não tiver aquele horário regrado, você fica 1 hora no ponto só esperando. Então, para quem tem um familiar atípico, para quem tem uma pessoa que necessita de cuidados, né, que é dependente total ou parcialmente, não pode ficar sozinho, né, não pode ficar sozinho no período integral, acaba tendo dificuldade para trabalhar fora. Eu fui uma. Depois do diagnóstico da minha filha, as pessoas têm medo para cuidar, então mas é família que auxilia. Como a minha família não mora aqui, então não tinha ninguém para cuidar, é muito difícil. É lógico, por ser uma criança que tem umas demandas maiores de cuidado, automaticamente o valor que se pagaria não vale a pena você sair de casa e deixar sua criança com outra pessoa que não tem esse aporte para cuidar da sua filha, né, do seu parente que precisa desses cuidados. E tem remédios, em alguns casos, necessita de tomar algum remédio de uso contínuo, tá? Não é uma dipirona que você toma para dor de cabeça e passou. E também no caso dos idosos também, que já não trabalham mais, né? Desde que não sejam aposentados, tem como usufruir desse benefício, né? Mas infelizmente, como eu falei, por mais que o BPC ele é, né, um benefício, ele é um programa que ajuda as famílias, mas na hora da gente ter é bem complicado. E eu vou falar um pouquinho sobre, tá? Infelizmente, se você, como eu tive, né, essa questão financeira, eu não tinha nenhuma segurança financeira naquele momento, passei muita dificuldade, porque ele demorou em torno de uns 6, 7 meses para conseguir. Foi 6 meses, porque a perícia demorou 6 meses. Ah, e detalhe, hoje, nessa data de hoje,
É nessa data de hoje aqui, que é dia 16 de setembro, e INSS está de greve. Então, perícia só dá, sabe Deus quando. Então, mas voltando aqui. Então, eu vou falar um pouco dessa minha jornada, como é que foi. Demorou uns 6 meses e mais, né? Acho que uns 15, 20 dias para receber, tá? É retroativo, vou explicar. Você recebe esse período que você aguardou, porque conta desde o dia que você fez o agendamento, tá bom? O primeiro agendamento, no caso do BPC Loas, você passa com o serviço social do INSS para ver as suas situações financeiras, a renda da família, e aí depois tem a perícia médica. Mas vamos lá algumas questões. O BPC Loas, ele é uma aposentadoria? Não, não é uma aposentadoria, tá, gente? Provavelmente a cada 2 anos eu vou ter que ir lá com a minha filha para poder fazer alguma coisa que eu ainda não sei, mas para poder estar renovando isso daí. Então, por ele não ser uma aposentadoria, ele não tem alguns benefícios de aposentadoria, como o 13º, tá bom? Não é aposentadoria, é um benefício, tá? Que te auxilia nessa demanda enquanto você está precisando naquele momento. Pode ser algo duradouro, pode ser, mas não é aquilo que já fala, ó, já sou aposentado, tô tranquilo, só quando vai descansar. Não, não é o caso, tá bom? Você precisa ter contribuído ao INSS? Também não, tá? Não tem problema se você não contribuiu. E essa não é uma questão, tá bom? Isso daí não é um problema que pode te acarretar não conseguir o benefício, tá bom? Isso daí não engloba nada. Se você nunca teve um recolhimento de INSS, sem problemas nenhum. Agora vamos entender um pouquinho o que que é preciso, né? Tá, Kelly, eu já entendi que é um benefício, não é uma aposentadoria. Eu já entendi também que tem algumas coisinhas aí, e isso inclui uma renda, como é que acontece essa renda, como é, o que pode, o que não pode. Então vamos entender eu vou falar sobre o meu processo, tá? Quando tem entrada no INSS, no 135, acho que é um 135 o número. Ou se você conseguir, geralmente, meu amor, é muito difícil porque tá sempre caído pelo site. Mas eu fiz direto no meu INSS, né? Mas eu fiz diretamente pelo 135 porque no meu INSS não tava conseguindo, tá? Então eu cheguei a fazer né? Fiz a ligação, aí fizeram todo o agendamento para mim. Claro, se você mora numa cidade que tenha mais, né, como é que fala? Esqueci o nome da palavra. O INSS, sim. Aqui eu só tenho Americana e as outras cidades eu não conheço. Então aqui tem uma. Pode ser que você consiga mais rápido, tá? Se você tem possibilidade de ir em outra cidade. Eu, no meu caso, não tinha possibilidade, tive que aguardar um pouco mais, então demorou um pouquinho mais. Tanto a serviço social nem tanto, mas a perícia demorou 6 meses aqui para mim, americana. Lembrando que não tinha greve como está tendo hoje. Então eu fiz esse agendamento, fui na assistente social. A assistente social vai falar com você, vai ter perguntinhas, tipo, se essa pessoa que, no meu caso, BPC Loas para criança autista, tá? Tô falando a minha experiência, não sei como proceder. Assim, tem coisas que é igual, né? Mas eu falo em relação à assistência social. Como eu sou uma mulher totalmente apta para trabalhar, né, fora CLT, então hoje o que me impede isso são as demandas e os cuidados que eu tenho com a minha filha autista. Então, nesse caso, foi onde ela perguntou tudo que era referente à minha filha, né? Se eu não tinha ninguém para ajudar, se eu não tinha família perto, se eu não tinha mais familiares dentro de casa, se eu não tinha um amigo que poderia me auxiliar em algum momento, se, que mais? Se ela era totalmente dependente, se ela comia sozinha, se o banho era sozinho. Então, tudo isso eles vão perguntar para você, para saber que realmente essa pessoa tem uma dependência muito grande sobre. Então, isso é o primeiro ponto. Outra coisa, o segundo ponto é a renda.
tá? A renda, hoje, se eu não me engano, ela não pode ultrapassar em torno de, acho que é mais ou menos R$ 330 por pessoa. É um quarto de um salário mínimo, que dá mais ou menos, acho que é R$ 330 por pessoa, tá bom? Ou seja, eu e a minha filha, se eu tivesse uma renda de R$ 1.000, a gente já perderia, porque isso significa que cada uma de nós teríamos R$ 500. Se tivesse eu, minha filha e mais um filho, né, morando junto, e a minha renda de R$ 1.000, aí sim daria certo, porque dividindo esse valor, daria certo? Daria, né? Ia dar, acho que é isso, gente, me perdi. Mas ia dar menos de R$ 330, que acho que é isso mesmo, tá? R$ 330. Então, é necessário que cada pessoinha da sua família tenha uma renda per capita por pessoa de R$ 330 abaixo, tá? Ai, Kelly, mas como é que eu faço esse cálculo? Simples. Você vai juntar todas as rendas, gente. Aí não adianta, tá? Tem que ser bem real, tá? Porque depois pode ter um problema. Você vai juntar todas as rendas. Ah, mas só quem trabalha é meu esposo ganha R$ 2.000. Tá, legal. Então você vai dividir esse valor do seu esposo de R$ 2.000 pela quantidade de pessoas que tem em casa. Ah, mas aqui em casa são 10 pessoas. Vai dar R$ 200. Fazendo uma conta fácil, né? Vai dar R$ 200. Então, ok, essa família está apta para receber esse BPC Loas, que eu acho que aí no caso é tanto para quem é maior de, né, idoso de 65 anos e as pessoas com deficiências, tá bom? Então, isso daí já te garante o BPC Loas. Ah, e detalhe, esses auxílios, Bolsa Família, não entra, tá? Acho que agora é só o Bolsa, né? É, só o Bolsa. Ele não entra como renda, tá bom? Para ser calculada, no caso. Essa renda, ai, mas eu recebo hoje R$ 600 do Bolsa Família. Uhum. Então, não entra. Ele não é calculado, né? Dentro do exemplo, meu esposo ganha R$ 2.000 no trabalho e eu tenho esse Bolsa Família de R$ 600. Os R$ 600 não é contabilizado. É somente o valor da renda do seu marido, ok? Ok. Aí, feito isso, já dando aquela primeira análise da renda da família, tal, quantidade de família, de pessoas que moram. Gente, lembrando que a quantidade de pessoas, tá? Ah, minha família é 4, mas eu tenho um primo que mora aqui, né? Que veio do interior para uma vida melhor e por enquanto ele tá aqui. Se ele tá de uma forma mais permanente, né? Então tem que ser calculado, tá, gente? Tem que ser colocado dentro do processo, tá bom? Então, é qualquer pessoa que mora, faz parte do ambiente do lar, do ambiente da casa. E que tenha renda, claro. Então, ah, mas aí é meu marido que trabalha, mais um filho trabalha. Então, você vai somar esse valor e dividir pela quantidade de pessoas. Deu menos de R$ 330, DPC Loas. Aí, agora vamos lá. Mas tá, você ligou, agendou. Uhum. Fui lá na assistente social, onde ela fez todas as perguntinhas que eu já falei. Ok. Aí já foi agendado também a perícia, desde aquela primeira vez que eu fiz a ligação. A perícia já foi demoradinha, tá, gente? Já foi 6 meses. Eu sei de pessoas que já estão 8 meses esperando. Ou aí já é outra lenda, né? Lembrando que a gente está em período de greve de INSS. Mas beleza. Vai ter lá a sua perícia, toda aquela demanda, né, gente? Tudo que você tiver da criança, você já leva. Você leva os laudos todos que você tiver. Você leva receita, se toma remédio, se você tiver, guarda. Gente, isso é muito bom guardar aquele canhotinho das receitas, que geralmente são 2 vias. Guarda a segunda via, que é muito bom. Então, tudo que você tiver, mas que nem no meu caso, minha filha vai na PAI, minha filha vai como é o nome? No CAPS. A escola pode dar a escola não é laudo, né? A escola é um relatório sobre as demandas da criança. Então, assim,
toda a documentação que você tiver referente ao laudo, ao diagnóstico da sua criança ou da pessoa, né? Mania de criança, gente, mas é pessoa com deficiência, no caso, provavelmente idoso maior de 65 anos já é outro caminho. Você leva. Por quê? Porque quanto mais documentos comprovando que essa criança tem a sua dependência, tem a necessidade de ter você ali com ela, o perito vai, né, vai entender sobre. Lembrando que geralmente é mais voltado para renda, tá, gente? Infelizmente, assim, o que manda no INSS é o sistema. E então, aí vai fazer aquelas perguntas básicas, tá? Se a criança come sozinha, também para saber até da dependência da criança, porque a intenção do BPC Loas é isso, né? Auxiliar a mamãe ou o papai ou um familiar que se dispôs, né, um responsável a cuidar das demandas dessa pessoa com deficiência, né? Então, a cuidar dela nesse sentido. É sobre ela, não é sobre a pessoa que deixou de trabalhar, tá bom? É sobre manter aqui. Infelizmente, a pessoa deixa de trabalhar, então é uma renda a menos. Mas para poder manter essa pessoa com deficiência, né? Ou no caso, idoso acima de 65 anos que nunca trabalhou e não é aposentado. E aí, deixa eu lembrar, gente. Deixa eu lembrar o que mais que eu tava falando. Eu me perdi aqui. Mas é isso, tá? O principal é esse. Ele vai perguntar, o perito vai perguntar certinho para você se a sua criança toma banho sozinha, se tem dificuldade de comer, se come bem, se não sei o quê. Então, toda aquela questão médica, né, que a gente já conhece mais ou menos, porque a gente já lida com isso. Beleza. Passou isso? No meu caso, mais uma vez eu falo por mim. A perita que fez já falou para mim que à noite, às 21 horas, eu entrasse no meu INSS, que provavelmente já teria a resposta, tá? Se ia ser deferido ou indeferido. E depois eu receberia a carta, onde eu recebi a carta, realmente, com um banco que eu deveria ir para poder fazer todos os trâmites lá, papelada lá, para começar a receber o benefício por lá. Porque cada um recebe um, não é a gente que escolhe, tá? Eu, por exemplo, é o Bradesco, mas eu já vi que tem gente que é mercantil, tem gente que é. Até aquele Sicredi, já vi, né? Tem gente que recebe por lá. Então aí depende, né, do que o governo te jogar, meu amor. É assim mesmo. Mas é isso, tá? Eu consegui o BPC Loas da minha filha. Eu tinha o Bolsa Família, gente, não entra na renda o Bolsa Família, não entra na renda no Bolsa Família. Porém, provavelmente, com o tempo você perde, tá? Você perde esse bolsa. Hoje eu ganho metade desse valor, onde já deixaram bem claro que até 2 anos, provavelmente, isso já vai ser totalmente cancelado. Então, hoje, como ela já tem 7 anos, ela não tem mais o primeira infância, e então recebo em torno de R$ 325, onde muito em breve eu já estarei perdendo todo o valor do Bolsa Família. Então não fica com as duas rendas. Há quem diga que fica. No meu caso, já me deixaram bem claro que até 2 anos vão dar uma seguradinha para mim. Depois, provavelmente, eu saio do programa do Bolsa Família e fico só com o BPC Loas. Mas aí eu acho que de repente entra com, né, uma advogada, eu já não sei como é que é. Tem mais, gente, tem mais falando sobre a questão de advogados. Existem alguns casos onde o papai e mamãe trabalham, aí vem a criança com é diagnosticada autista e a mamãe ou o papai, né, trabalhava fora, às vezes até tem uma profissão, né, assim, não tem um curso superior, um curso técnico, né, e tal, tem uma formação e por demanda da criança, acaba tendo que deixar de trabalhar. Gente, é claro que eu não tô falando isso daqui te dando a absoluta certeza, porque eu não posso falar isso. Isso daí é uma tentativa que as pessoas podem até ter. Existem alguns advogados que nem pegam essa causa. Tem que ser aquele advogado que briga, e eu acredito que não vai ser muito o OAB, não, tá? Assim, o OAB, assim que eu falo, o público, né? Aquele que auxilia, né?
defensoria pública e tal. Acho meio difícil, tá? Porque eles não gostam nem de entrar muito no, né? Mas eu não sei como é que é. Eu sei que já teve alguns casos, assim, que a mãe tinha essa demanda, trabalhava e tal. E aí nós estamos falando, de repente, de uma pessoa, uma família que tinha uma renda, vai, vamos por aí, sei lá, R$ 6.000, e um deixou de trabalhar e passou para quatro. E possa ser que seja a diferença. Porque, gente, aí a demanda, quando tá o papai e a mamãe trabalhando, geralmente divide as tarefas, né? Os pagamentos de casa. Nesse caso, uma das partes deixa de fazer. Então, quando uma dessas partes deixa de fazer, existem alguns casos, vejam bem, alguns casos que sim, a pessoa entra com um advogado, tá? E o juiz pode estar determinando que essa pessoa receba o BPC-LOAS. Até porque, gente, o custo ele é muito alto, tá? São demandas, sabe? São os atendimentos, são as terapias. Tem gente que às vezes fica o dia todo na terapia, então você tem que levar comida, você tem que levar um lanche para criança, para si própria. Então, não é a própria terapia, em alguns casos, já pede para levar toda vez o lanche. Tem um remedinho, tem alguns que tem no alto custo, mas tem uns que não tem no alto custo e a pessoa precisa tomar. Então, assim, tem bastante demanda. Onde que às vezes só essa rendinha do pai, só a renda do pai ou da mãe que ficou lá trabalhando para poder dar o sustento da casa, não dá, porque a própria casa já tem as suas próprias, né? As suas próprias demandas, os seus próprios gastos, os seus próprios custos. Então, fica difícil. Mas é isso que eu falei, né? É ter que ser um advogado porreta para entrar com os dois pés na porta mesmo, né? Tem que ter toda uma documentação, gente. Por isso que eu falo, é triste até. Porque a gente ama tanto os nossos filhos e parece que a gente tem que estar o tempo todo provando alguma coisa, né? Mas tem que ter toda a documentação, tem que ter os gastos, tem que ter tudo guardadinho, bonitinho, os remédios, quanto remédio, quantas receitinhas por mês, tudo, coloca numa pastinha e tal, porque se você tiver essa necessidade, aí, ó, tá aqui, ó. Laudo, gente, o laudo, ele, as deficiências, ele geralmente é um laudo infinito, né? Não tem uma validade, mas eu aconselho, né? Agora mudou o médico da minha filha, que era o psiquiatra que dava todos os laudos e trocou o psiquiatra. Eu já pedi para ele. Me dá um laudo aí, porque, né, com autonomia, atualizado, com uma datinha da agora, que o que eu precisar, né, ainda tá no nome do outro, então a gente pode ter problema aí. Às vezes pode não ter, gente, mas é aquilo que eu falei, sempre se assegurando, que é a mais importante. Agora, para recapitular, tá? Eu acho que vocês entenderam, bem, entenderam? Então vamos recapitular? Mas antes de recapitular, por favor, né, gente, já se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, que é muito importante, já dá aquele like, gente, curte, porque o YouTube vai entender que vai ser necessário para outras pessoas. E se você tem alguma demanda, dúvidas, comenta aqui. Quer que eu fale de algo? Comenta aqui e compartilha para alguém que tá com dúvida em relação ao BPC Loas, tá? Compartilha. Aqui a gente fala, como eu sempre falo, a forma da prática. Teoria, meu amor, técnica, são teorias e técnicas. A gente tem que vivenciar para entender se aquela teoria assim é válida ou não é válida. É só balela. Então, já compartilha com essa pessoa que precisa saber disso. E, gente, se inscreve, é muito importante, vai fazer esse canal crescer, desenvolver aquilo que eu falo aqui, é uma mãe atípica, trazendo as próprias experiências e ainda encurtando as tuas dores de cabeça, porque eu já tive todas. O que eu passo aqui é que eu já tive. Mas vamos recapitular, tá? Primeiro, BPC Loas não é aposentadoria, tá?
BPC Loas é para pessoas com deficiências e de idosos acima de 65 anos. BPC Loas é concedido para famílias que têm uma renda por pessoa de R$ 330 para baixo, até R$ 330, tá bom? O que é necessário, Kelly? Vamos recapitular também, tá? Primeiro, no caso da pessoa com deficiência, ter todos os laudos, toda a documentação que fala, né? Porque às vezes tem coisas que é visível, até as visíveis parece que o INSS não vê, não. Tá? Então tem que ter todos os laudos, tudo certinho, bonitinho. Você tem que dar entrada através do 135 ou pelo próprio meu INSS Liga. Você vai passar com o serviço social para compreender a sua questão social e financeira. Se tem pessoas que podem te auxiliar, se tem pessoas que, né, possam te dar uma mão. Se essa criança é totalmente dependente ou essa pessoa é totalmente dependente que te impede de trabalhar fora. E a questão financeira, né, que é o principal. INSS é o principal, é isso, tá, gente? Às vezes você parece meio bruto que eu falo, assim, meio grotesco, mas sim. A sensação que eu tenho é que INSS é sistema. Jogou lá no sistema, ai, ganha tanto? Vai. Ai, ganha tanto? Não vai. A pessoa pode estar se desmontando, que tem alguns casos que a gente sabe que acontece. São coisas visíveis e o INSS dá indeferido. Então, é renda, tá? Então, focando, voltando. Então, você vai passar. Aí vai ter também já agendado onde você vai passar com o perito, o médico perito. O médico perito também vai vir com todas essas demandas. Então, toda a documentação, laudos, receitas, tudo que é necessário, entendeu? Tudo, se tiver psicólogo, pega do psicólogo. O meu eu peguei tudo da PAI, então assim, não precisava ser tão. Mas às vezes a pessoa, principalmente que tem um convênio, faz particular, psicólogo é de um lugar, né? O psiquiatra é de outro, não sei o que é de outro. Então já pega todos esses laudozinhos e junta aqui, nessa documentação. E aí você aguarda. No meu caso foi no mesmo dia. Já ouvi gente que tá aguardando há 8 meses, mas a gente tem essa questão, né? Tá de greve, então talvez seja por isso. No meu caso já foi no mesmo dia, já tive a resposta e só aguardei a cartinha. Mas não deixa de fazer. Não é porque aqui, mas a renda. Mas tenta, tá? Tenta. Lembrando que o Bolsa Família não é considerado renda somatória, porém, depois do BPC Luas, se for igual ao meu caso, até 2 anos você pode estar perdendo ele. Não dá para entender a lógica, né, gente? Mas faz parte, né? A gente vai fazer o quê? E, gente, tudo. Tudo você pode tentar um recurso. É óbvio que eu vou tentar o meu recurso quando eu perder, porque eu preciso. Um salário mínimo não dá. Então vamos tentar o recurso. Tudo pode tentar o recurso, né? Eu sempre aconselho um baita de um advogado porreta que entra com os dois pés na porta, tá, gente? Porque se for uma pessoa mais assim, provavelmente, né? A gente sabe. Brasil não é fácil. Mas tá bom, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá, gente? Porque eu acho que eu quero trazer que ser o mais popular para vocês possível, sabe? Trazer assim a verdade. Que muita gente fica, eu não quero tal coisa, porque senão eu vou perder tal coisa. BPC Low, você vai perder o o Bolsa Família, com certeza, tá, gente? Vai demorar um pouquinho, mas vão diminuindo. Primeiro você perde uma parte, que nem no meu caso é metade. Aí depois, agora, mais pra frente, provavelmente outra metade. Então, assim, é real. Então, eu gosto de jogar aqui a real pra vocês, pra quando vocês forem, vocês saberem o que tá fazendo. E casos que eu já vi, tá, no meu que nem essa questão da pessoa que entra com é, com recurso, mas tem uma família, tem um parente, né, que tem uma renda maior. Eu já vi, porque às vezes é a demanda da criança, a demanda da pessoa que tem a necessidade, que tem a dependência dessa que cuida, desse responsável que cuida. Então, às vezes você pode conseguir, mas não é garantido, tá? O que é garantido é dentro daquelas questões que eu já falei, principalmente questão de renda, até R$ 330 por pessoa. Mas a gente não pode deixar de tentar, porque é necessário para a gente cuidar daqueles que a gente ama. A gente tem que ter essa cabeça tranquila.
E a renda, gente, diminuída, a gente sabe o quanto que é difícil. Infelizmente, existem muitas pessoas, muitas famílias que às vezes deixam de cuidar da pessoa que precisa, porque precisa colocar renda dentro de casa. E esse não é o melhor caminho, é o caminho necessário, né? Então, assim, é aquela necessidade do momento, mas e a pessoa que precisa ser cuidada, né? Então, eu acho que não é legal. Então, vamos sim correr atrás dos nossos direitos e vamos ampliar essas coisas. A gente tem que tapar, gente, ó, eleições, tá bom? O seu candidato já tá pensando, já tá olhando quem? Um candidato que tá focado nessas questões? Ou vai ser só aquelas pessoas que tá ali, ó, só para falar daquilo que já tá no papel e depois não vai fazer nada? Já tem algum candidato que, opa, esses dias um candidato aí me parou, porque aqui é mais boca a boca mesmo, né? Não é que nem em São Paulo, que aparece na televisão. Eu falei, aham, porque as escolas, porque a gente fez uma creche e tal, beleza. Eu falei, beleza, mas e a questão da inclusão social, porque a gente tá tendo tanto problema nas escolas. Deu até um, né? Porque não é, gente, porque às vezes não estão, as pessoas não estão olhando para esse lado. Quantas são as mães cansadas e doentes? Também, devido à demanda. Não é porque é difícil, é insuportável, não, gente. A gente ama e faz com todo amor e carinho, mas a gente não tem políticas públicas que nos auxilia, que olha pra gente, que tira aquele momento pra gente, que sabe, assim, mãe, vamos se cuidar também, né? Então, vamos firmes e fortes, gente. Não é fácil, né? Mas é aquilo que eu falei, eu trago todas as minhas experiências de algumas pessoas que eu tô no grupo, que eu também trago aqui pra vocês para ajudar. Porque a minha experiência é uma, mas tem outras pessoas que têm outras experiências e que também deram certo, ou trilharam outros caminhos e que também deram certo. E quando eu fico sabendo, eu trago aqui também para vocês, tá? Porque cada um tem o seu lugar, né? Cada um no seu quadrado. Então eu falo sobre o meu quadradinho e jogo para vocês alguma coisa que eu soube que de repente possa fazer diferença para você ter um outro olhar e falar, opa, então acho que eu vou nesse caminho aqui. Tá bom, gente? Não se esqueça, se inscreve no canal, já coloca todas as notificações aí para chegar até você. Curte, curte, curte muito, porque esse vídeo tem que chegar a muita gente, tá bom? Compartilha com quem precisa e comenta aqui, né? Comenta aqui alguma coisa que você queira saber, alguma dúvida que você tenha sobre esse assunto, o que que você já passou por ele. Se não tiver nada, coloca só um coração para ajudar, um coraçãozinho azul, que com certeza eu vou colocar um outro coraçãozinho bem lindo e vermelhinho para vocês, tá bom? Lembrando, gente, que juntos a vida se torna mais leve.